Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, pessoal. Me chamo Sandiele. Vamos para mais uma aula de ciências do sexto ano. Peguem seus cadernos, seu lápis e vamos começar hoje a aula de hoje com a correção da atividade anterior, a aula 4. Então, a gente viu na outra aula falando um pouquinho sobre o sistema muscular, né, o ósseo e o nervoso. E a primeira questão ela trazia o seguinte: o que a lesão na medula nessa região pode causar? E se fosse na altura do pescoço? Então, justifique. Então, a lesão na medula, ela pode causar paralisia, né, que é a perda de sensibilidades e movimentos do controle das pernas, né? E se for na região do pescoço, na altura do pescoço, ele pode causar tetraplegia, que é quando a gente não consegue movimentar nem os braços, nem as pernas, tá certo? Segunda questão, ele perguntava quais são as funções do sistema muscular. Então, nós vimos na aula anterior que ele tem três funções, que é a movimentação, sustentação e a postura do nosso corpo. E na terceira questão, ele perguntava quais são os tipos de tecido muscular que encontramos no corpo humano. Nós vimos que nós temos três tipos de tecidos, tá? O tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o muscular liso, certo? O esquelético é aquele que está presente nos membros inferiores e superiores. O muscular cardíaco é aquele que está presente no coração. E o muscular liso é aquele que fica localizado sobre os órgãos do sistema digestório. Na quarta questão era uma questão de alternativa. A alternativa correta era a letra C. E na quinta questão, a alternativa correta, letra E. Agora, nós iremos dar início à nossa quinta aula de ciências, que fala sobre a Terra no espaço. Então, investigando o universo, né, a Terra no espaço. Como é que se deu a origem da Terra? Como é que era, né, nos princípios, o nosso espaço? Então, o que é o universo? O que vocês acham que é o universo? E como ele foi formado? Então, e aí, o que é que vocês acham? Vamos lá para essa próxima aula? Então, o universo ele é o conjunto de tudo que existe ao nosso redor, certo? Então, os corpos celestes que a gente encontra nele, como planetas, estrelas, são chamados todos eles de astros. Então, a ciência que estuda o universo é chamada de astronomia, e ela é responsável por investigar a sua origem e a evolução, buscando compreender os corpos celestes. Quem são esses corpos celestes? Né? Para que servem? Então, a partir daí se deu a origem do universo. Então, desde os primórdios, acredita-se, baseado em estudos, que o universo ele é um mistério que intriga o ser humano desde há milhares de anos atrás. Então, várias civilizações elaboraram ao longo do tempo modelos e histórias para explicar esse surgimento. Com o avanço da ciência, então, os pesquisadores descobriram que haviam galáxias que estão se afastando uma das outras. E constatou também que a formulação da teoria sobre o desenvolvimento do início do universo, ela é conhecida até hoje pelos cientistas através do Big Bang. Então, o que é o Big Bang, né? Acho que vocês já ouviram falar um pouquinho. Então, o Big Bang, de uma forma bem simples, significa que todo o universo estava compactado em um só ponto. E a partir dessa explosão, né, que foi uma explosão que aconteceu no universo, a matéria ela foi se espalhando. Então, todos os corpos celestes se espalharam e surgiu aí o nosso universo. Estima-se que esse Big Bang aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Ok? Então, durante centenas de milhares de anos, a matéria espalhada durante o Big Bang, ela começou a se concentrar em vários grupos com certa distância. Esses grupos, formados por nuvens densas e quentes de gases e poeira, originaram as primeiras estrelas e galáxias que a gente tem no nosso universo. Estima-se que hoje o universo tenha cerca de 200 bilhões de galáxias, tá? Então, nossa galáxia, ela não é a única, né? A gente já viu aí em vários estudos, no jornal, de vez em quando passa, falando que uma nova galáxia foi descoberta. Então, o que são galáxias?
Galáxias são formadas por estrelas, planetas e suas luas. Cometas, asteroides e nebulosas também. Uma galáxia ela pode conter milhões ou até bilhões de estrelas e apresentam tamanhos e luminosidades variados. Então, eles não têm o mesmo tamanho e nem a mesma luminosidade. Quanto à sua forma, as galáxias elas podem ser classificadas como elípticas, espirais ou irregulares, certo? Vamos falar um pouquinho da nossa galáxia. Então, a nossa galáxia ela é chamada de Via Láctea, tá? É onde está o nosso sistema solar. E ela é uma galáxia em espiral. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea ela contém cerca de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Essa Via Láctea também é muito conhecida como o caminho do leite. Por que caminho do leite? Porque, como ela é uma forma de espiral, então ela vai deixando esse esbranquiçado que vocês estão vendo aí, que seria o caminho, né, da galáxia. Então, são todos os corpos celestes presentes nessa galáxia, tá? Quais são os componentes da nossa galáxia, né? Então, as nebulosas são nuvens de gases e poeiras que representam a maior parte da matéria no universo. Entre elas, nós temos também as estrelas, que são corpos celestes que emitem calor e possuem luz própria, por conta das altíssimas temperaturas que existem no seu interior. Então, aqueles pontinhos brilhantes que a gente vê nas noites, né, estreladas, são estrelas, são corpos celestes que têm luz própria. O conjunto de planetas e outros astros que orbitam uma estrela constitui nosso sistema planetário, certo? E tudo indica que foi assim que o nosso sistema planetário, que hoje é chamado de sistema solar, foi formado, a partir do conjunto de todos esses astros, ok? Então, nós temos aí uma imagem, né, do nosso sistema solar, com todos os planetas, certo? Cerca de 8 planetas nós temos. Antes eram 9, né? Vocês podem estar se perguntando, como assim 8? Mas a gente vai ver o porquê que hoje, né, na sua classificação, só tem 8 planetas. A região central aí nós temos o Sol, né, que é um corpo celeste, tá? Que emite luz própria também. Então, o que são constelações? Há mais de 3.000 anos atrás, os seres humanos observavam o céu. Então, durante muito tempo, essas observações foram feitas a olho nu, pois não tinha nenhum tipo de telescópio até então. Então, muitos povos criaram figuras imaginárias. Então, eles analisavam as noites, né, as constelações, e começavam a identificar algumas imagens, seja elas de animais, objetos, que a partir daí eles foram criando e chamando de constelações. Então, hoje o que a gente conhece por zodíaco, né, são imagens que eles visualizavam e acrescentavam, né, visualizavam e diziam que era semelhante a alguns tipos de animais. Então, nós temos aí dos 12 signos do zodíaco, mas eles visualizavam até mais. A partir daí, o nosso sistema solar ele foi formado. Então, ele é constituído por uma estrela, 8 planetas, os seus satélites naturais e anéis, 5 planetas anões, asteroides e cometas. O Sol ela está no centro do nosso sistema solar e a estrela mais próxima da Terra. Os planetas eles orbitam o Sol aproximadamente no mesmo plano e no mesmo sentido, certo? Então, de acordo com as evidências que nós temos hoje, o nosso sistema solar ele se formou aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, de gases e poeiras e de uma nebulosa. Nós vamos... o Sol ele é uma estrela solar e apresenta um diâmetro de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros, né, para vocês terem uma noção de quão grande o Sol é. E para compreendermos um pouco até o ponto do Sol, dentro dele caberia cerca de 1.300.000 planetas Terra, né? Então, imagine aí o nosso planeta que já é, né, bastante grande. 1.300.000 planetas dele cabem dentro do Sol. E ele é composto basicamente, principalmente pelos elementos químicos, hidrogênio e hélio, tá? Então, nós temos aí, ó, uma imagem, né, do nosso Sol, bastante quente, né, altas temperaturas. E a partir daí nós vamos falar um pouquinho sobre os planetas. Então, o que é um planeta? O planeta é um tipo de astro
que possui uma estrela, né, que é o Sol, e que ele não emite luz própria, certo? Então, diferentemente das estrelas que têm luz própria, o planeta, todos os planetas não emitem luz. No entanto, ele reflete a luz do Sol e de outras estrelas. É aproximadamente esférico e domina sua trajetória, ou seja, encontra-se nenhum astro em seu percurso. No nosso sistema solar, nós possuímos 8 planetas, dentre eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessa ordem se encontram os planetas, tá? E nós temos 2 classificações para esses planetas. Os primeiros 4 são chamados de planetas rochosos. Por quê? Porque são formados basicamente por rochas. E os demais, os 4 últimos, são chamados de planetas gasosos, porque na sua composição tem basicamente gás. Então, nós temos aí uma imagem que ilustra perfeitamente essa classificação. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são chamados de planetas rochosos, né, os 4 primeiros. E os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de planetas gasosos. E o que é planeta anão ou anões? Planetas anões são aqueles que são muito pequenininhos. Então, Plutão, né, antigamente, até meados de 2014, ele era conhecido como um planeta. Mas a partir daí, ele foi classificado como um planeta anão por ser bastante pequeno, certo? Então, além de Plutão, nós temos Ceres, Eris, Makemake e Haumea, certo? Com exceção de Ceres, todos os outros planetas anões estão além da órbita de Netuno. Então, eles estão próximos ali do Netuno. O que são satélites naturais? Satélites naturais, como conhecemos como luas, são astros que giram ao redor de um astro maior que eles. Por exemplo, nosso planeta, né, planeta Terra, ele tem seu satélite natural, que é a Lua. Então, a Lua ela vai girar ao redor do nosso planeta, certo? São constituídos de rocha e gelo, e como os planetas, eles também não emitem luz própria. Eles vão refletir a luz de uma estrela, né, uma estrela próxima. O nosso satélite, que é a Lua, ela tem 3.476 quilômetros de diâmetro e é formado de rochas. Ele não possui atmosfera nem água. E em sua superfície existem muitas crateras originadas. E em sua maioria, pelo impacto de corpos celestes, ou seja, corpos que ficam no universo e caem nessa Lua. Então, ela vai criando essas crateras, como mostra essa imagem a seguir. Então, nessa imagem, ó, essas craterazinhas são resultados de corpos celestes que caem nessa Lua, tá? Temos também outros astros chamados de asteroides. Então, o que são os asteroides? São corpos rochosos e metálicos menores do que a Lua. Seu tamanho é bastante variável, podendo chegar a alguns quilômetros. Estão concentrados em regiões específicas do sistema solar, chamadas de cinturões. Então, no nosso sistema solar, nós temos, em sua grande maioria, o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper. Tá? Além dos asteroides, nós temos também os cometas, que são um conjunto de pequenos corpos celestes formado por uma mistura de gelo e alguns fragmentos de rocha, que também ficam lá no nosso sistema solar e podem também cair na nossa Lua. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, é só perguntar ao professor, tá? Um beijo. Tchau.